tudo bem com vocês? Este é o quinto vídeo da série Minutos de Infoconversas, em que eu pretendo debater, discutir, questionar alguns assuntos específicos da área, ou contar para vocês alguns momentos históricos que eu vivenciei, ou que algumas pessoas vivenciaram, me contaram, e eu acho interessante partilhar com vocês. A ideia dos vídeos é que sejam curtos e sejam não formais, né? A ideia é que não sejam vídeos pré-elaborados, não, são vídeos informais onde eu vou contando algumas coisas para vocês ou questionando alguns temas. Neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre uma proposta que eu fiz no começo dos anos 90, 1990, 1991, para que na época existisse bibliotecas nas estações de metrô da cidade de São Paulo. Bibliotecas, vocês vão ver por que isso. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, vivi em São Paulo boa parte da minha vida, talvez a maior parte da minha vida, e naquele momento eu estava como professor da ECA, USP, eu dei aula na ECA USP mais de 10 anos como professor concursado, eu estava nessa época trabalhando com bibliotecas públicas, eu tinha disciplinas de serviço de referência tal, e de bibliotecas públicas, e eu resolvi apresentar essa proposta, que infelizmente não foi para frente, mas a ideia ficou. A proposta era que algumas estações de metrô, não existiam tantas assim como existem hoje, né? A gente está falando de 1990, 30 anos atrás. Não existiam tantas estações assim, mas a gente teria, em estações específicas, que a gente determinaria, um quiosque. Hoje a gente chama de quiosque, mas seria um quiosque estruturado com base nas bancas de jornais. Essa era a ideia. Então nós teríamos bancas de jornais, na verdade quiosques, espalhados nas estações, com livros para empréstimo inicialmente. A ideia era que nós começássemos com um empréstimo e depois nós avançássemos, né? Eu vou explicar mais ou menos como a coisa funcionaria. Essas bancas de jornais acompanhariam, né, as bancas que já existiam na época, que ainda existem em muitos lugares, com um espaço para que um atendente pudesse ficar, pudesse ter lá os controles do acervo, controle dos sócios da biblioteca, né? É bom lembrar que em 1990 nós ainda estávamos com, sei lá, TK, eu acho que o 286 talvez estivesse começando, né? Eu não sei, o PC ainda era algo para ser utilizado mais à frente, então nós não tínhamos muitos recursos. E essa banca, ela seria patrocinada por empresas, então existiria um apoio cultural dessas empresas, e as empresas custeariam, né, o valor da banca em si, né, custearia o acervo inicial e depois as atualizações do acervo, e também custearia os atendentes que nós gostaríamos que fossem, na medida do possível, da possibilidade, que fossem estudantes de biblioteconomia. Então nós teríamos talvez 3 ou 4 estudantes trabalhando por dia em cada uma desses quiosques, para as empresas que colocariam lá um banner destacando o nome delas como patrocinadora cultural, vinculando, né, a imagem daquela empresa a uma ação, né, cultural, uma forma, né, de se trabalhar com a leitura, e o custo é baixíssimo, seria baixíssimo para essas empresas. Não precisaríamos ter uma empresa para todas, poderia até, mas poderíamos ter, em cada uma dessas bancas, nós teríamos uma empresa
patrocinando, né? E essas bancas elas ficariam em lugares estratégicos, talvez nos espaços de circulação, de maior circulação dentro daquela estação, ou nos cantos, junto à parede. Isso a gente estudaria em cada caso. Além disso, as pessoas poderiam retirar livros, isso seriam empréstimos, e ela poderia entregar em qualquer, devolver em qualquer estação, em qualquer outra banca. Nós teríamos um fluxo, né, de troca de materiais, então os materiais de uma banca a cada 2 dias ou 3 dias, eles passariam para a banca de origem, então isso facilitaria, embora na análise que eu lembro ter feito de início, isso não ocorreria muito porque as pessoas tendem a frequentar as mesmas estações, então a tendência é a pessoa retirar numa banca, em uma estação e devolver naquela mesma estação. E uma outra coisa que seria interessante é que a partir dessa experiência, quer dizer, enquanto a gente teria a experiência, né, daquele trabalho, desse trabalho, nós começaríamos a ampliar os serviços oferecidos por aquelas bancas e serviços e ações. A gente trabalharia com ações culturais dentro do metrô. Seria uma interferência maravilhosa, uma interferência cultural maravilhosa. Só que aí, lógico, isso demandaria talvez um espaço um pouco maior, um custo maior, que a gente negociaria com as empresas. Essa era a ideia, que infelizmente não deu certo, e que eu acho que seria uma forma das bibliotecas saírem daquele espaço formal em que elas estão, né, e fossem para outros espaços onde as pessoas estão presentes. Em São Paulo, são milhões de pessoas diariamente que transitam pelas estações de metrô. Claro que nem todas vão utilizar, esse espaço utilizariam, mas muitas utilizariam, né? Eu lembro que na época muita gente lia o Metrô News, por exemplo, que era um jornal gratuito que era entregue nas estações. Ele era muito lido, né? Tanto é que eles tinham muitas propagandas em função do alcance que ele tinha com o público do metrô. Então foi essa a ideia, infelizmente não vingou. Eu torci muito para que as pessoas aceitassem. Eu sei que demandaria uma ação política também, né? E também demandaria uma quantidade de pessoas para trabalhar, para gestarem isso, né? E depois ter uma gestão desse tipo de trabalho. Eu sei que é muito difícil, faltam funcionários públicos nessa área, na área cultural, com toda certeza, e as bibliotecas estão inseridas nela. Então é essa a história, que infelizmente não foi para frente, mas está aí, fica como um projeto para quem quiser. Nós não teríamos, a ideia é não ter bibliotecas formais, bibliotecas grandes, imensas, com grandes acervos dentro do metrô. Isso é impraticável, né? Nós teríamos espaços pequenos dentro do metrô. Então é isso, um abraço a todos, espero que vocês continuem assistindo os nossos vídeos, e em especial esta série. Um abraço.